Prezados irmãos e irmãs, estamos mais uma vez reunidos para um encontro com a vida plena e abundante em Cristo, uma vida saudável no espírito, na alma e no corpo. Que Deus abra os nossos corações nesta tarde para recebermos tudo quanto Deus tem para nós. O Salmo 130 diz: escuta, Senhor, a minha oração. Estejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Porque se observares iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que sejas temido. Vamos orar. Pai Santo e bom, louvamos-te agradecidos pela oportunidade que temos de nos reunirmos para adoração e louvor ao teu santo nome. Pai, a tua palavra diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e ti, e que as nossas transgressões escondem o seu rosto de nós para que não nos ouça, porque as tuas mãos não estão encolhidas e os teus ouvidos não estão agravados para não ouvir as nossas orações. Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Pai Santo, reconhecemos o nosso pecado por pensamentos, palavras e obras. Pedimos perdão. Pedimos que tu nos purifiques pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Que tu limpes a nossa alma, o nosso interior, para que seja como um vaso limpo, para receber o precioso azeite do teu Santo Espírito. E que teu Espírito encha os nossos corações, fazendo-nos transbordar de alegria, de paz. Abençoa-nos neste culto, em todas as partes do culto. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar e louvar a Deus com cânticos. Eu sou grato por tudo o que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção.
Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, louvor somente a Deus. Queremos avisar os irmãos que no próximo domingo nós celebraremos a Ceia do Senhor, nosso culto online às 10h30. Pedimos por gentileza que os irmãos preparem o pão e o cálice para que possamos celebrar, mesmo que distantes fisicamente, unidos no mesmo Espírito, o Espírito Santo do Senhor. Nós vamos celebrar nas nossas casas. Queremos informar os irmãos que o Conselho está atento a todas as notícias que têm circulado. E assim que for possível um retorno presencial, nós avisaremos por meio das nossas redes sociais. Estejamos em oração por esse momento e para que possamos agir segundo o Espírito Santo de Deus. Então, no próximo domingo, celebraremos a Ceia do Senhor. A Primeira IPIC tem uma rede de apoio emocional e espiritual. Mesmo neste período de isolamento social, continuamos unidos em um só coração. Ligue para 991974009. Temos uma equipe pronta para te ouvir, aconselhar e orar por sua vida. Em momentos em que o abraço está vetado, uma ligação pode aquecer seu coração. Estamos na segunda fase de arrecadação da campanha A Partir do Pão. No momento, a campanha tem 15 famílias inscritas que precisam de cesta básica. Cada cesta tem um valor de R$100. O objetivo este mês é arrecadar R$600. Você pode doar o valor que se sentir mais confortável. A segunda fase da arrecadação encerra no dia 5 de junho.
Envie o comprovante de doação em um dos 2 números de WhatsApp que está aparecendo na sua tela. Participe desta corrente de amor. Lembrando que a campanha A Partir do Pão se estenderá nos próximos meses por tempo indeterminado. Irmãos e irmãs, é o momento de consagrarmos a Deus os nossos dízimos e ofertas. Nós temos um acontecimento bíblico que nos traz instruções preciosas sobre a nossa contribuição. A primeira multiplicação dos pães, feita por Jesus, está narrada nos 4 evangelhos. Jesus tinha saído com os seus discípulos para um retiro, mas quando ele chegou no local do retiro, uma grande multidão já o esperava. E ele ensinava a multidão, e Lucas disse que ele também curava os enfermos que havia entre as pessoas. O lugar era deserto, o sol já estava declinando. Os discípulos, informados por Jesus que ele estava compadecido da multidão, de despedi-la sem comida, os discípulos deram uma sugestão: despede as pessoas para que, indo às aldeias e aos lugares próximos, encontrem comida. Mas Jesus disse: dai vocês mesmos de comer a esta multidão. E eles disseram: Senhor, como? Jesus perguntou: o que é que vocês têm? E eles disseram: no nosso meio há um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: tragam os pães e os peixes. E ele deu graças e colocou em 12 cestos e mandou que fossem distribuídos. Todos comeram e se fartaram, e do que sobrou, recolheram 12 cestos cheios. Isso significa que a multiplicação poderia continuar. Irmãos, os nossos dízimos e ofertas representam os 5 pães e os 2 peixes que entregamos a Deus. E quando fazemos isso como ato de adoração a Deus, Ele multiplica e as necessidades do seu reino são supridas em glória. Portanto, é com grande alegria que nós devemos entregar a Deus os nossos dízimos e ofertas. Como não estamos nos reunindo no nosso templo, podemos fazer isso da maneira como a igreja tem orientado, depositando nas contas ou levando no horário comercial a igreja, ao templo, e lá tem alguém para atender os irmãos. Vamos orar, consagrando esses dízimos e ofertas. Pai, muito obrigado, porque tudo que temos vem de Ti e é das Tuas mãos que damos. Pai, os nossos dízimos e as nossas ofertas representam os 5 pães e os 2 peixes que aquele rapaz colocou à disposição de Jesus. E ele fez a multiplicação e todas as necessidades foram supridas. Pai, recebe essa oferta. Pedimos que Tu multipliques para que todas as necessidades do Teu povo sejam atendidas. A manutenção das nossas instalações, a manutenção do nosso pessoal, a nossa parceria com a obra missionária, a assistência aos necessitados, que os recursos multiplicados por Ti atendam a todas estas necessidades. Oramos agradecidos em nome e por amor de Cristo. Amém. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há.
louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Vamos meditar na palavra do Senhor nessa tarde. Eu convido você a acompanhar a leitura comigo do Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, a partir do verso 1 ao verso de número 12. Eu vou ler na nova linguagem transformadora. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia.
Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue sua maca e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Graças a Deus pela sua palavra. Vamos orar nesse momento e pedir que o Espírito Santo fale conosco. Pai, muito obrigada, Deus, pela vida de cada irmão e de cada irmã nessa hora, unidos, conectados pela nossa fé em Jesus. Esse Jesus que vive, que atua em nós e nos nossos corações. Ah, Pai, que pelo Teu Espírito Santo, o Senhor, fale a nós poderosamente nessa tarde. Ó Deus, transformando no mais íntimo do nosso coração, que nós possamos ser tocados por Ti. É o que nós Te pedimos, desde já agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos iniciando uma nova série de mensagens que foi falada no domingo, onde nós vamos estudar igreja como comunidade do reino. E durante a semana nós também teremos esses temas, né? Igreja, comunidade do reino e os subtemas. E hoje, para a nossa breve meditação, como igreja, comunidade do reino, uma comunidade de cura. Hoje, em especial, nós vamos meditar em mais um dos milagres de Jesus. Aqui ele volta novamente a Cafarnaum e prega e realiza grandes sinais. Igreja como comunidade de cura hoje em dia não é muito diferente daquela época. As pessoas estão atrás de milagres. Algumas se achegam a Jesus não pelo que ele é, não pela redenção, não pela salvação, por serem transformadas por ele, pela presença dele, mas por aquilo que ele pode fazer. O que é interessante observar nos milagres que Jesus realiza, nas curas que ele realizou, era que os seus atos, os atos miraculosos que ele realizava, não estavam só na libertação física de uma pessoa, mas ele ia muito mais além. Por isso, a igreja é a comunidade de cura, não como muitos pseudos evangelistas falam de forma distorcida, trocando bênçãos ou mesmo vendendo milagres. Isso nada tem a ver com o evangelho de Jesus. Isso nada tem a ver com os feitos de Jesus. Mas com base nesse texto, nós vemos então que a igreja ela é comunidade de cura. A igreja não como um monumento, não como um templo, um local físico, mas sim a igreja como pessoa. Nós entendemos pela palavra de Deus que nós somos a igreja de Jesus. Provavelmente, aqueles 4 homens, aqueles amigos desse paralítico, eram da comunidade de discípulos, porque as suas atitudes, as atitudes que eles demonstraram, falava isso. Falavam que provavelmente eles também tinham sido transformados por Jesus. E nesse relato bíblico é muito interessante que nos mostra a casa que Jesus estava hospedado se encheu de gente por todos os lados. Tinha mais gente do que metro quadrado, como muitos falam no dia de hoje. Quem sabe esses 4 homens estavam diante de uma missão impossível, mas a união deles é o que nos chama a atenção. Ali, diante daquela multidão, havia todo tipo de gente. Haviam curiosos, pois a fama de Jesus naqueles dias se espalhava rapidamente por causa dos milagres que ele realizava e as coisas que ele ensinava e a forma com que ele ensinava. Talvez houvesse naquela multidão ali ao redor da casa, talvez tinham espectadores. Talvez foram para se divertir, não tinham nada para fazer e foram passar o tempo.
talvez outros por curiosidade, ou mesmo porque viram a multidão passando e foram também. Mas também nós vemos que nessa multidão haviam aqueles que procuravam para acusar e blasfemar e entregar a Jesus à morte. Mas aqueles 4 homens não se importaram com a barreira da multidão, se uniram e não pensaram em si mesmos, não se preocuparam consigo mesmo. Mas naquele momento eles estavam ali para trazer um paralítico à presença de Jesus. Não foram buscar para si mesmos alguma bênção, foram levar alguém que necessitava de estar na presença, muito mais do que eles. A comunidade do reino, ela é um lugar de cura para o nosso próprio egoísmo. O que comprova que nós somos a comunidade do reino é quando nós não pensamos em nós mesmos, quando nós não nos tornamos ensimesmados, mas praticamos o mandamento divino: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Como está escrito em 2 Coríntios, capítulo de número 10, verso 24, onde diz que ninguém deve buscar o seu próprio interesse ou o seu próprio bem, mas o interesse do próximo, o bem do próximo. A igreja é a comunidade de cura quando ela se torna sensível à necessidade do próximo, de se dedicar, de servir, de ajudar. Nos dias de hoje nós vemos muito egoísmo. Alguém já disse que o endereço mais difícil é o lugar do outro. E nesses dias que nós estamos vivendo de pandemia, de certa forma deixou a sociedade, as pessoas muito mais sensíveis. Mas ainda há muito o que se fazer, porque nós não devemos só nos preocupar com o bem do próximo ou buscar o interesse do próximo quando enfrentamos as mesmas lutas, mas em todo o tempo. Para aqueles que são da comunidade do reino, isso é evangelho na prática, é vida na vida. Mas aqueles que não pertencem à comunidade do reino, para as pessoas que não conhecem a Jesus, que não se entregaram a Jesus, talvez isso seja visto somente como boas obras. Mas para quem é da comunidade do reino, foi curado, foi transformado e sabe que a cura do egoísmo acontece quando nós nos preocupamos com o nosso próximo. Isso é estilo de vida, é resultado de uma vida curada e tratada por Jesus. Tantos ali, naquela casa, preocupados consigo mesmo, e de repente surge 4 homens unidos para levar alguém que necessitava muito mais, preocupados em ajudar. Independente dos motivos, Jesus simplesmente os recebe, com a sua humildade, com a sua simplicidade, e diz o texto que ele estava ali naquela casa falando à multidão, pregando à multidão, quem sabe ensinando, com certeza ensinando as virtudes da comunidade do reino, as virtudes do reino de Deus. E o que é o reino de Deus para Jesus, senão onde todos são incluídos com as suas diferenças em um só rebanho? Jesus mesmo fala que no reino não há grandes e pequenos. Jesus mesmo fala que os últimos serão os primeiros. Esse era o evangelho que Jesus pregava. Diferente dos mestres da lei que excluíam, que não permitiam que pessoas doentes participassem de ensinos. Mas Jesus, ele acolhe e ele transforma. Será que nós estamos mais preocupados com as nossas coisas, os nossos próprios interesses, do que com o nosso próximo? Às vezes dentro da nossa própria casa, no nosso círculo de amigos. Será que não estamos dando as costas para aqueles que necessitam também de Jesus, tanto quanto nós também necessitamos? O Evangelho nos cura do egoísmo, nos faz nos unir, nós nos unimos e também nós olhamos para o nosso próximo, nós nos importamos, nós compartilhamos a mesma bênção que tem nos alcançado. Nós somos ponte e muitas vezes nós carregamos uns aos outros para a presença de Jesus. Aquele homem não poderia ir sozinho à presença de Jesus se ele não tivesse
aqueles homens, aqueles 4 amigos que se importassem com ele. A comunidade do reino é uma comunidade de gente que se importa. É uma comunidade de gente curada do egoísmo. É corpo, é família da fé. Também outra coisa que nós vemos, outro ponto que nós vemos aqui nesse texto, é que esses 4 homens se uniram para levar o seu amigo à presença de Jesus, mesmo diante da multidão. Chegaram lá e não encontraram lugar para ficar, ou para que eles ficassem até mesmo de forma confortável, porque era uma aglomeração muito grande. Era um esforço enorme carregar um paralítico, tanto é que 4 pessoas carregam por causa do peso da maca. Tudo isso são obstáculos que eles venceram até ali, mas chegar até ali para não encontrar lugar, então talvez muitos chegassem diante desse obstáculo, que parecia ser ali o maior. Eles poderiam ter pensado em desistir, mas desistir não estava no coração desses homens. Eles foram até ali movidos pela fé, pela verdadeira fé. E a verdadeira fé não existe impossibilidades. A fé supera tudo. A fé em Jesus faz da pessoa mais do que vencedora. E através dela é que eles perseveraram, confiantes, esperançosos, lutaram até o fim. A comunidade do reino, ela é uma comunidade da cura para aqueles que perseveram através da fé. A perseverança não nos faz desistir, mas ir até o fim, encontrar uma solução que para eles ali seria um furo no telhado, então descê-lo até a presença de Jesus. Esses homens realmente nos ensinam muito. Quantas vezes nós lutamos até certo ponto e de repente nós simplesmente desistimos? Não é possível, não tem lugar, não tem jeito, é o fim. Mas esses homens se uniram, perseveraram, para que aquele amigo, aquele paralítico também pudesse estar na presença de Jesus. E nós vemos que tudo ali rapidamente planejado. Eles tiveram que destelhar o telhado, subir aquele homem, e a palavra fala que eles desceram o paralítico bem aonde Jesus estava, né? A logística, o planejamento deles foi um planejamento perfeito. Mas o que nos salta aos olhos, o que deve ficar para nós, é a perseverança diante das impossibilidades. Eles mesmo assim pensaram, não, nós não chegamos até aqui para nada, nós vamos dar um jeito. E aí foram iluminados para subir até aquela casa e fazer todo aquele esforço, todo aquele trabalho. A perseverança, então, ela nos faz ir até o final através da nossa fé. Veja o esforço da fé desses homens naquilo que humanamente parecia impossível. Eu fico imaginando as pessoas ao redor, aquelas pessoas na multidão, vendo o que eles estavam fazendo. Talvez muitas pensaram, não, esses caras são loucos, o que eles vão fazer? Eles vão cair desse telhado, vai cair o telhado na cabeça de Jesus, vai cair o telhado na cabeça dessas pessoas, vão causar um acidente enorme, vão cair junto com o paralítico. Talvez as pessoas ficaram ali colocando mais medo ainda, né? E se debatendo, talvez chamando eles até mesmo de loucos. A verdade é que na caminhada cristã, infelizmente, nós encontramos pessoas assim que duvidam da nossa fé. Para muitos é loucura. Mas graças à fé e à perseverança daqueles homens, onde não havia lugar, abriu-se um lugar através da fé. Pois os céus se abrem para aqueles que perseveram e se entregam verdadeiramente a Deus, aqueles que creem que pela fé tudo é possível. A persistência desses homens, irmãos e irmãs, nos ensinam que quando um caminho está difícil, nós devemos procurar outro e não desistir.
Tomando, por exemplo, a pandemia que nós estamos vivendo nesses dias, a impossibilidade de reunir a igreja, para muitos foi o fim, não é? E agora? Como vai ser? Como nós vamos fazer? Mas a nossa fé não está entre quatro paredes. Nós conseguimos e nós prosseguimos. Porque a comunidade do reino é uma comunidade que persevera na sua fé. Não é uma comunidade que naufraga na fé. Não é uma comunidade que diante dos obstáculos desiste, não. É a comunidade da cura, através da fé. E só a cura, só a transformação, através da fé em Cristo Jesus, que não desiste facilmente das coisas, principalmente quando alguém necessita da presença de Jesus. Isso me faz pensar quantas vezes nós desistimos de caminhar com as pessoas, de trazê-las à presença de Jesus. A fé desses homens tocou o coração do Senhor, levando o evangelista a relatar, vendo-lhes a fé deles, disse ao paralítico: os teus pecados estão perdoados. Filho, os teus pecados estão perdoados. E aqui muitos comentaristas falam e afirmam que a fé daquele paralítico estava englobada na fé daqueles homens que levaram aquele homem até a presença de Jesus. Nós somos convidados, irmãos e irmãs, a fazer o mesmo, a fazer o impossível, para que os doentes da nossa família, os doentes do nosso círculo de amigos, da nossa casa, da nossa sociedade, do nosso país, do nosso mundo, ouçam e estejam na presença de Jesus, cuja mensagem são as boas novas. Que eles possam ser levados através de nós, através do nosso esforço, através da nossa fé, através da nossa perseverança. Que a gente possa ir e mostrar que Jesus é inigualável. Aqueles homens, aqueles paralíticos, eles foram atendidos pelo buraco de um teto. Usaram de uma criatividade tremenda através da fé daqueles que criam que realmente Jesus poderia fazer algo pelo seu amigo, por aquele paralítico. Saiba que a fé faz com que Jesus se admire. Não é a fé do milagre da cura, mas é a fé naquele que faz todas as coisas acontecerem. Aquele que quer fazer infinitamente mais do que uma cura física, mas principalmente quer nos salvar. Porque a palavra de Jesus para aquele paralítico não foi a cura, primeiramente, mas foi: filho, os teus pecados estão perdoados. Foi a salvação da alma, da vida dele. Essa fé é que faz com que Jesus se admire. A mensagem do reino, da comunidade do reino, é inigualável. Ela quebra todas as barreiras que separam. Quem sabe diante também dos nossos problemas, muitas vezes nós pensamos em desistir, mas passamos por tantas coisas, por tantas dificuldades, que nós possamos ser a comunidade da cura, da libertação, de que entregamos a Deus os nossos problemas, não importa as dificuldades, nós suportamos e chegamos à presença de Jesus. A comunidade do reino, ela é composta por gente que persevera, que leva os outros através de uma fé operosa, pois o milagre é Jesus quem faz, mas nós somos cooperadores de Deus. Levar as pessoas ao pé de Jesus é a nossa missão e devemos fazer isso com perseverança, sem desistir. Precisamos ter a fé que Jesus vai salvá-las, vai curá-las e vai libertá-las, porque essa era a fé com que moveu aqueles 4 homens. O esforço não era em vão. As dificuldades existiram, mas eles superaram elas por causa da fé, porque eles sabiam aquilo que Jesus poderia fazer na vida daquele paralítico. A comunidade do reino é a comunidade da cura. A comunidade do reino é a comunidade da cura porque ela está livre, ela é curada contra o comodismo e o conformismo. E é devido a essa fé, essa perseverança, é que muitas vezes nós somos agraciados com criatividade através do Espírito Santo.
eles, com certeza, ninguém havia pensado nisso. Não, eu quero ver Jesus, então eu vou dar um jeito. Não, eles foram iluminados pelo Santo Espírito com criatividade, porque o nosso Deus é criativo. Há quantas pessoas que nós encontramos na caminhada que falam, não, nós sempre fizemos assim, nós não podemos mudar, nós vamos ser assim. Mas a fé nos leva a ser ousados. Aqueles homens, aqueles 4 homens foram ousados, inovaram, mudaram para que realmente aquele paralítico estivesse ali e recebesse a cura através de Jesus. Muitas vezes, por não querermos ouvir a voz do Espírito, não ouvirmos aquilo que Deus está nos falando, não sermos ousados, nós perdemos muitas coisas. Muitas vezes, por não inovarmos o nosso jeito de falar de Jesus, nós perdemos até mesmo pessoas. A mensagem é a mesma, o Evangelho é o mesmo e sempre vai ser o mesmo. Que Jesus é vida, que Jesus é a nossa salvação. Mas nós podemos, através do nosso testemunho, através da nossa fé, fazer isso de um modo diferente, usar meios diferentes. Agora, como nós estamos vivendo esse momento de pandemia, ainda nossos cultos especialmente ainda não retornaram, mas nós não paramos, a igreja não parou. Talvez para muitos foi o fim, como eu disse aqui, mas a igreja não parou no sentido de que nós usamos a tecnologia, nós usamos outros meios para continuar proclamando e comunicando a salvação em Cristo Jesus, para continuar aquecendo a fé dos irmãos. E é isso, nosso Deus é um Deus criativo, e quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que mesmo que as circunstâncias estejam difíceis, Deus abre um caminho. Deus nos dá uma saída, Deus nos dá uma solução, talvez que ninguém pense, Ele dá, porque nós devemos colocar a nossa esperança, a nossa expectativa, a nossa confiança e estarmos sensíveis ao que Ele está nos falando. Usar da criatividade que vem do Espírito de Deus. Aqueles homens usaram da criatividade para levar o seu amigo à presença de Jesus. Nós sabemos que pela palavra de Deus, para Deus nada é impossível quando nós mostramos a nossa fé. Deus, ao longo da história, através da palavra de Deus, nós vemos que o nosso Deus foi um Deus criativo. Nada o impediu de fazer a sua vontade, de operar o seu poder, de se revelar, um Deus presente nas dificuldades e nas tribulações. Gosto muito do texto de Isaías, capítulo 41, verso 18 e 19, que diz, o próprio Deus falando, abrirei rios em lugares altos, fontes no meio dos vales, tornarei o deserto em lagos de águas, a terra seca em mananciais de água, plantarei no deserto cedro, a acácia e a murta e a oliveira, porei no ermo juntamente com a faia, o pinheiro e o álamo, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Nosso Deus é um Deus de poder, aleluia, é um Deus de criatividade. Como ser comunidade do reino em meio aos dias de pandemia, de dias difíceis que nós vivemos com esse vírus. Nós somos a comunidade do reino quando nós testemunhamos com a nossa vida, com uma fé verdadeira. As pessoas, como inicialmente falamos, estão sensíveis. Usemos a criatividade que vem do Espírito, levando as pessoas através da nossa fé à presença de Jesus. Olhando as oportunidades que surgem, que mesmo que seja um furo no teto, nós como igreja, nós podemos levar as pessoas à presença de Jesus, testemunhando, fazendo algo, se importando, usando da criatividade que só vem de Deus. Como nós falamos aqui, a nossa igreja não tem parado. Nesses dias que nós não estamos podendo nos reunir fisicamente, as células têm se reunido virtualmente. Quem sabe você convidar um amigo para orar através da internet, mandar uma oração. Deus nos dá meios
não estamos parados. Deus nos dá criatividade para que as pessoas continuem se achegando à presença dele, sendo curadas e transformadas. Porque há tantas pessoas que estão vivendo nesses dias com tanto medo, paralisadas, estão paralíticas na sua fé, estão paralisadas com medo, estão dentro das suas casas sem esperança. E nós devemos ser como esses homens, esses 4 homens, levar essas pessoas à presença de Jesus, através da nossa perseverança, através da nossa fé, através da nossa esperança. A igreja, ela é a comunidade da cura, porque nós entendemos que a cura que Jesus realiza é a cura verdadeira. Ela vai além do físico, ela vai além dos milagres que os olhos podem ver. Ela é a cura da alma, do corpo e do espírito. Foi isso que Jesus fez na vida daquele paralítico. Ele curou o seu físico, mas também curou emocionalmente, espiritualmente e socialmente. Ele reintegrou aquele paralítico a uma vida social. E ali Jesus disse: o que é mais fácil, perdoar os pecados ou dizer, toma a tua maca e vai para casa, né? Você está curado. Não. Jesus fez os dois, mostrando a autoridade que há no seu nome, o poder. E aquele paralítico, diz a palavra, que ele deu um salto, pegou a sua maca e foi para casa. Jesus o reintegrou socialmente no seio da sua família e também aonde ele morava. A cura que Jesus realiza é uma cura integral. Nós somos a comunidade da cura, porque a cura que Jesus realiza no nosso ser não tem só a ver com os nossos problemas, a libertação dos nossos problemas, mas com enfermidades da alma, do coração. E Jesus, ele realiza mais do que os olhos podem ver, é de dentro para fora. E aqueles mestres da lei ficaram ali surpreendidos, questionando por que ele fez aquilo, porque só Deus poderia fazer, mas ele era o próprio Deus. E o próprio Deus, nós temos acesso a ele todos os dias, através da nossa fé. Quantas pessoas há ao nosso redor que precisam ser levadas a Jesus? Deixa ele te usar. Ore, busca, se disponha, mesmo nesse tempo, e mostremos verdadeiramente que somos a comunidade do reino, a comunidade da cura, cura contra o comodismo, o ceticismo, nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo. Jesus pode e vai realizar muito mais através de nós. Há tantas pessoas que precisam se encontrar com Jesus através da nossa fé, tendo a sua própria fé pessoal e verdadeira naquele que faz verdadeiramente a verdadeira cura e que liberta o corpo, a alma e o espírito. Que Deus possa encontrar em nós pessoas cheias de fé e do Espírito Santo de Deus, de tal forma que aconteça o que está escrito no verso de número 12, que quando aquele paralítico pegou a sua maca e saiu andando diante de todos, diz ali que a multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Que nós também sejamos instrumento de bênção, como comunidade do reino, que levam as pessoas a buscarem a verdadeira cura para as suas vidas, a verdadeira libertação, de tal forma que o nome de Deus seja engrandecido, não para a nossa glória, porque nós não somos nada, mas para a glória de Deus, pois assim fomos chamados. A igreja, ela é comunidade da cura. Cura para nós, cura para as nossas enfermidades, os nossos problemas, mas também a cura para tantos quantos Deus tem colocado ao nosso redor. Que Deus te abençoe nessa tarde, que essa palavra fale muito com você, que você coloque o seu coração e a sua vida diante de Deus e Ele fortaleça a sua fé diante dos obstáculos que você encontrar na sua vida. Vamos orar? Senhor, graças te damos, porque Tu és um Deus vivo e verdadeiro. Ah, Pai, a Tua palavra fala conosco
às vezes encontramos tantas barreiras, ó Deus. Pessoas que zombam de nós, zombam da nossa fé, mas muitas vezes também, ó Deus, somos achados em comodismo, ó Deus. Ficamos acomodados com as circunstâncias, e esse tempo que nós temos vivido, ó Deus, o Senhor tem realmente nos tirado de todo o conforto, ó Deus, da nossa fé. A crermos, ó Deus, que Tu és o Deus que faz os impossíveis acontecerem. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor esteja abençoando esse meu irmão e essa minha irmã, que talvez esteja cansado, talvez esteja abatido, talvez esteja, ó Deus, desanimado, ó Pai. Reaviva a fé no mais interior, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Se alguém precisa, ó Pai, de estar na Tua presença como aquele paralítico precisava, ó Pai. Em nome de Jesus, que se encontre com o Senhor nessa hora, ó Pai. Que receba a cura do corpo, da alma e do espírito, ó Pai. Ó Deus, que nós, como filhos e filhas de Deus, nós possamos amar o nosso próximo e levar tantas outras pessoas, assim como nós te encontramos, levarmos outras pessoas a serem curadas e libertas pelo Senhor, ó Pai, a encontrarem no Senhor o Redentor para as suas vidas, ó Pai, mas também solução para os seus problemas e para as suas dificuldades, ó Pai. Tantas pessoas estão, ó Deus, paralisadas, ó Deus, diante do medo, diante da desesperança. Que nós, através do nosso testemunho, sejamos usados, ó Deus, para a honra e para a glória do Senhor. Para, ó Deus, que eles também sejam tocados, ó Deus, pela mensagem do Evangelho que cura e que liberta, Pai. Fica com esse meu irmão, fica com essa minha irmã. Ó Deus, só o Senhor conhece as lutas, as dificuldades. Mas que tenhamos a perseverança desses homens que perseveraram até o fim, ó Deus. Ó Pai, que diante dos problemas nós não desistamos, que diante dos obstáculos nós não desistamos, mas que possamos demonstrar a nossa fé viva e verdadeira em um Deus que nos ouve, em um Deus que faz os milagres acontecerem, que liberta, que faz o paralítico andar, que faz o cego ver, ó Pai. Ó Deus, que liberta, ó Deus, aquele que está, ó Deus, em pecado, cura, transforma. Que nesses dias que nós temos visto, que nós possamos ser como esses homens, que levam mais e mais pessoas a crerem no Senhor Jesus e a serem salvos. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Esse é o momento que nós temos de intercessão, de joelhos. Eu já estou aqui de joelho. Nós colocamos diante do Senhor as nossas petições. Nós recebemos um pedido de oração da nossa irmã Pati, que está começando no novo emprego. Ela precisa muito da bênção do Senhor na sua vida profissional, na sua vida financeira. Eu gostaria também de colocar a sua vida, o seu pedido diante do Senhor. Então você nessa hora pode apresentar diante de Deus, mas se você quiser que nós falemos aqui, que eu esteja orando, ou o pastor Matias esteja orando, mande o seu pedido de oração para o WhatsApp que vai aparecer aqui na sua tela, tá bom? Até quinta-feira, para que nós possamos nos organizar quanto a isso. Vamos orar. Pai, graças te damos. Obrigada, Senhor, pela vida desse meu irmão que está nos assistindo, dessa minha irmã. Nos achegamos diante do Teu trono da graça, Senhor. Primeiro dizendo que nós não somos nada sem Ti, Pai. Tu conheces as nossas lutas, Tu conheces as nossas dificuldades, Tu conheces, ó Deus, as nossas limitações e muitas vezes até mesmo a nossa pequena fé, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe com saúde, com graça, com força, com vigor e, sobretudo, com fé, uma fé inabalável no Senhor, Pai. Colocamos, ó Deus, a vida da nossa irmã Pati diante do Senhor. Ela começou no novo emprego, que o Senhor a abençoe, ó Deus, nesse novo emprego, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor abençoe seu coração, ó Deus, as coisas que ela tem colocado diante de Ti, ó Pai. Que ela não esmoreça, mas que ela creia, ó Deus, que os céus vão se abrir para ela, Pai. Abençoe na sua vida financeira. E de igual forma, ó Deus, eu oro também pelos meus irmãos e irmãs que também estejam, ó Deus, precisando de uma porta de emprego,
precisando, ó Deus, de sustento para a sua casa. Ó Deus, tantas pessoas têm sido desempregadas, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia, sustenta com o maná que vem do Senhor, assim como o Senhor fez no deserto para o seu povo, ó Deus, o Senhor o sustentou de todas as formas, ó Pai. Provê, ó Deus, um emprego para esse meu irmão, para essa minha irmã, que ela não desanime, ó Pai, mas que tão breve nessa semana possam ouvir e ver, ó Deus, os teus sinais e as tuas maravilhas, os teus milagres, uma porta se abrindo, ó Pai, em nome de Jesus. Provê, ó Deus, os recursos necessários para os irmãos. Oramos, ó Deus, pelos profissionais liberais. Oramos, ó Deus, pelos autônomos, ó Pai, em nome de Jesus. Envia clientes, ó Pai, envia demandas, ó Pai, que eles vejam mesmo o teu cuidado, o teu amor e o teu carinho, ó Pai, com cada pessoa que se achegar no seu negócio, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, sustenta a vida desses meus irmãos e dessas minhas irmãs, ó Pai, é o que eu te peço nessa tarde. Também te peço por aquelas pessoas que estão doentes e enfermas, ó Pai, ó Deus, socorre, passa a tua mão saradora, curadora, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, ó Deus, que possa também receber uma bênção na sua saúde, no seu corpo, como aquele paralítico também foi, ó Deus, restaurado na sua saúde física, ó Pai. As pessoas nessa tarde também recebam, ó Deus, o poder que vem do Senhor operado no seu corpo, ó Pai. Ó Deus, restaura a saúde de cada irmão, é o que nós te pedimos, clamamos, ó Deus, porque Tu és um Deus poderoso, vivo e verdadeiro, Pai. Obrigada, Senhor, porque sabemos que Tu és um Deus que nos escuta e no tempo certo o Senhor fará as Tuas promessas se concretizarem nas nossas vidas. Abençoe, ó Deus, cada família, é o que nós te pedimos e te agradecemos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos chegando ao final de mais um encontro com a vida. Estamos também, neste dia, jejuando e orando por uma jornada feliz. Temos encontro marcado para a próxima terça-feira, às 15 horas. O tema geral para as mensagens no mês de junho será Igreja, Comunidade do Reino de Deus. Nós temos mensagens baseadas neste tema geral, tanto para os domingos quanto para os encontros de terça-feira. Hoje foi Comunidade da Cura. Na próxima terça-feira, Comunidade Fraterna. Na terceira, Comunidade Terapêutica. Na quarta, Comunidade de Servos. E na quinta terça-feira deste mês, Comunidade Profética. Que Deus nos abençoe durante a semana. Vamos orar. Pai santo e bom, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Gratos por este encontro, pela oportunidade que tivemos de louvar, adorar e de nos edificarmos pela palavra. Abençoa-nos durante a semana. Pedimos que Tu abençoes todos os nossos irmãos e principalmente aqueles que enfrentam problemas, dificuldades. Os nossos irmãos enfermos. Pedimos que Tu alcances a cada um com a Tua bênção, com a Tua graça. Os irmãos que estão enfrentando dificuldade na vida financeira. Pedimos que Tu abras as portas para que todas as necessidades sejam supridas em glória. Pai, abençoa-nos em todas as áreas da nossa vida. Orienta e dirige os nossos passos. Oramos agradecidos em nome e por amor de Cristo. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vós, irmãos, e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Agenda semanal online Primeira IPIC. De segunda a sábado, live de casa em casa ao meio-dia na nossa página do Facebook.
Todas as segundas-feiras, live de Casa em Casa Kids, às 11h30, na nossa página do Facebook. Todas as terças-feiras, jejum e oração por uma jornada feliz. A entrega do jejum acontece no culto Encontro com a Vida, todas as terças-feiras, às 15 horas, no nosso canal do YouTube. A Celebra de Jovens está acontecendo todas as terças-feiras, às 19 horas, no Instagram e Facebook do Café e Pique. Todos os domingos, culto de celebração da manhã, às 10h30, no nosso canal do YouTube. Estamos esperando por você!